Olá pessoal, meu nome é Wagner, eu tô aqui com o Júlio. Tudo bem, pessoal? A gente é do ITBR e vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre carreira internacional. O foco do grupo é a Austrália, né? Faz parte do nome, tem um logo aqui. Mas às vezes muita gente procura a gente para perguntar no geral sobre como que é trabalhar no exterior, não necessariamente na Austrália. Se a pessoa gostaria de ter essa experiência, acho que foi o que me motivou inicialmente também a sair do Brasil e como eu acabei na Austrália, não era o meu plano inicial. E daí, como eu e o Wagner, a gente tem passagem por vários outros países antes de chegar aqui e a gente resolveu tocar um pouquinho nesse assunto, né? Isso aí é um ponto bem interessante, assim, a gente gosta de falar e muitas vezes o pessoal analisa a opção de vir para a Austrália, mas talvez não seja a opção mais fácil, ou não seja o momento, não seja talvez o país ideal que a pessoa quer no momento. Então, às vezes a gente recebe perguntas, Wagner, você trabalhou na Alemanha, você trabalhou na Argentina, nos Estados Unidos, você pode compartilhar um pouquinho sobre como foi aquela experiência? Então, nos Estados Unidos até não conto muito, eu fiquei bem pouco tempo lá, então os lugares onde eu passei um pouco mais de tempo da minha vida profissional foi na Argentina, onde eu fiquei quase um ano, indo e vindo para Porto Alegre, Buenos Aires, e depois na Alemanha, eu morei 2 anos em Berlim. Então, desse ponto de vista, o primeiro de tudo eu recomendo muito para quem tem esse desejo de morar em algum outro lugar, que seja Brasil, Austrália ou algum outro lugar, vá para a Europa, principalmente falando de Alemanha, é uma dica ou uma recomendação que eu faço, porque a vida na Europa é muito diferente de tudo que a gente já viu por aqui, é uma experiência maravilhosa. E também trabalhei na Alemanha, eu cheguei a morar lá. É verdade, você ficou quanto tempo lá? Pois é, primeiro eu fiquei 9 meses lá como estagiário, né, terminando o meu curso de engenharia. Minha faculdade tinha uma parceria com a faculdade de Munique, eu precisei aprender alemão, fazer provas e tudo, tirar certificação. E eu consegui ir para lá para o estágio. Depois eu voltei para o Brasil, depois de formado consegui voltar para a Alemanha, trabalhando mesmo, direto para a empresa. É um lugar muito legal de morar, mas o visto é uma dificuldade grande. Assim. Um visto de trabalho eles dão muito fácil, mas é um lugar difícil para você conseguir a permanência ou a cidadania. Permanência e cidadania acho que na Europa em geral é um pouco mais complicado, Sim, não é tão 7 fácil. a 8 anos. Então, assim, eu achei um caminho muito complicado. Acabei preferindo voltar. Mas é uma experiência muito legal. Principalmente, eu acho que no Brasil muita gente tem cidadania italiana, portuguesa, Já abre tem essa bastante porta. porte, abre bastante porta. Então, assim, para quem quer experimentar como é morar no exterior e trabalhar fora, eu acho que é uma opção mais fácil. Em relação à Argentina, por ser América do Sul, Mercosul, a questão de turismo, a gente pode atravessar a fronteira e ir para Argentina e voltar a qualquer momento. Para trabalho, eu acho que não muda muito, porque a empresa que eu estava trabalhando não teve que fazer nenhum tipo de visto específico para mim. Então, para quem está interessado, claro, se já fala um pouco de espanhol ou quer praticar o espanhol, Buenos Aires é um lugar que eu recomendaria, é um pouco São Paulo, lembra um pouco São Paulo, aquele caos, assim, aquela cidade que não para nunca. Mas eu confesso que a minha experiência na Alemanha foi muito mais valiosa para mim, justamente porque eu tinha esse desejo de morar na Europa, então eu acabei juntando a fome com a vontade de comer, fui morar num lugar que eu gostaria de morar e fui trabalhar na minha área, trabalhei numa startup na época. E sobre o visto, que é uma coisa também que o pessoal pergunta bastante, como que é o visto para a Europa, para trabalhar lá, especificamente para a Alemanha, eu fiquei surpreso com a facilidade que foi para pegar o visto e sendo australiano ou sendo brasileiro, né, tendo dupla cidadania, não importa muito, porque eu acabei aplicando como australiano, mas sendo como brasileiro não faria diferença, porque tudo que o consulado alemão aqui em Sydney precisa é um contrato de trabalho assinado, que a empresa que vai contratar você na Alemanha pode mandar por e-mail. Você leva isso no consulado com seu passaporte. O visto de trabalho para a Alemanha, no meu caso, saiu em 3 dias, então foi bem rápido. 2 semanas depois eu estava voando para lá e fiquei esses 2 anos lá, foi uma experiência bem legal. É eficiência alemã, né? Eficiência alemã. Quase igual a imigração aqui na Austrália. Quase muito isso. Parecido. E outro lugar também que eu trabalhei, você também trabalhou um pouquinho lá, né? Estados Unidos. Eu acho que muita gente pensa em ir pra lá. Eu acho que assim, tem grandes empresas na área de TI, tanto de desenvolvimento de tecnologia, infraestrutura, pesquisa. Já é bem mais complicado. Eu acho que o caminho mais fácil para os Estados Unidos é você trabalhar numa empresa no Brasil e conseguir ou ir para um projeto ou ser transferido para lá. O visto de trabalho americano é bem difícil. Eu trabalhei lá, na verdade, eu estava com visto de business. Eu ficava um período pequeno, voltava para o Brasil e voltava de novo. A experiência no geral não foi muito boa, tá? Eu fiquei numa cidade que não tinha muita coisa para fazer, o time de projeto era muito reduzido. Gostaria de voltar, morar numa cidade maior mesmo, sei como que é a vida numa metrópole lá, mas também no geral a experiência não foi muito legal. E como que é o pessoal lá? É mais workaholic que aqui na Austrália? É menos? Como que é o estilo de vida dentro do escritório? Pois não, lá é bastante, work, pouca conversa assim na hora do café. O café é horrível, péssima lembrança também. Acho que tanto aqui quanto na Alemanha, assim, o balanço de vida é muito melhor, assim, a qualidade de vida, o pessoal curte muito fazer coisas
fora do escritório, tanto com o pessoal da empresa ou fora, Sim. a sua qualidade de vida é bem melhor, assim, é mais... É bem parecido com a experiência que eu tive. Como eu falei, foi curta nos Estados Unidos, mas você notava que tem aquela mentalidade do workaholic, que se você sair antes de um certo horário, o pessoal fica olhando estranho. Mas não necessariamente o pessoal é produtivo, né? Tem um pouco daquela coisa do Brasil, apesar que no Brasil a gente trabalha longas horas no dia, mas acho que a produtividade no Brasil eu ainda achava que era... Minha impressão é que ainda era melhor. Já na Alemanha, é o que você falou, não tem, no meu ponto de vista, a qualidade de vida e o work-life balance não é tão bom quanto aqui na Austrália, mas eles tinham essa preocupação. A preocupação estava lá, então o pessoal vinha falar com você se você estava se sentindo bem na empresa, se estava trabalhando demais ou de menos, se precisava de ajuda. É um pouco diferente da cultura dos Estados Unidos, eu senti. Sim, é bem diferente mesmo. E outra experiência que eu tive, que foi uma surpresa também, assim, eu não esperava muito, eu trabalhei na África do Sul por 1 ano e meio quase. Qual cidade foi? Eu fiquei em Joanesburgo, foi a sede do projeto, mas aproveitei para viajar e conheci a cidade do Cabo, que é um lugar maravilhoso. Legal. Eu fui bem apreensivo, com bastante medo da violência. Honestamente, eu me sentia tão seguro quanto, ou mais seguro do que no Brasil. Acho que a gente está no Brasil, a gente vê a notícia de fora e acha, putz, isso é péssimo. Mas aí você vai pra lá e vê, cara. Não é assim. Não, é péssimo, mas é péssimo. É que o Brasil também é muito violento e a gente se acostuma com essa Sim. violência, mas a gente não tem noção quando tá imerso lá. Então, assim, a vida lá era legal, era divertida, tinha os problemas da pobreza, da violência, mas bem parecidos com o que a gente tinha no Brasil. A parte de visto lá também era bem fácil. O trabalho também tinha, o pessoal gosta de trabalhar longas horas, aquela coisa toda, mas a produtividade era muito baixa. Eu trabalhei no setor público lá, então, assim, o setor público é a mesma coisa que qualquer lugar do mundo. Lá era um ponto além, assim, era bem complicado, mas assim, a vida lá era bem divertida, assim, era bem legal, tinha uma equipe de projeto bem grande, tinha muita gente de todo mundo. É um lugar que eu também recomendo bastante para quem quer aprender inglês, quer sair do Brasil e se preparar. Assim, o custo de vida lá é baixo, o inglês lá é mais parecido com o britânico e o australiano. Acho que você vai ter uma preparação melhor do que simplesmente ir para os Estados Unidos ou para o Canadá para falar. Você vai melhorar um pouquinho o seu listening e seu sotaque. Acho que é isso, assim. E qualidade de vida na Austrália, que acho que a gente já falou, né? O pessoal aqui valoriza muito esse balanço, assim. Você trabalha, mas você aproveita a vida, você curte o país que você está. Exatamente. Eu acho que no fim das contas, e isso é uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem, de ter rodado em alguns países, vivido e trabalhado em alguns, se eu ainda prefiro morar em Sydney, e a resposta sempre é sim, porque qualidade de vida, os salários na nossa área em TI são muito bons, as opções de ter o que fazer aqui em comparação a outros países, eu acho, para o meu estilo de vida são as melhores, então eu acho que na equação total, Sydney ainda é o melhor lugar do mundo para morar, então a gente é sortudo de poder estar aqui. Pois é, pessoal, acho que é isso, né? A gente trouxe alguns pontos assim, quem quiser acrescentar também, tem experiência morando em outro país, quiser entrar aqui nos comentários, dar um ponto de vista, eu acho que é legal trazer mais experiência, assim, enriquece o debate. E ajuda quem quer decidir, né? Quem tá pensando em sair ou quem tá em algum lugar e quer mudar para outro. Exatamente. E como o Júlio falou, a gente teve essas experiências legais aí por outros países. Quem tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia no próximo Meetup, é só vir conversar com a gente e a gente bate um papo. Valeu? É isso aí, pessoal. Até mais. Próxima. Até a próxima.